Andrei Rodrigues jogou água em boa parte da narrativa do governo e da PF de que houve uma tentativa de golpe nos atos do dia 8 de janeiro. Bem, Andrei Rodrigues deu uma entrevista na segunda-feira à noite lá no Roda Viva, mas quem é de direita não chega nem perto desse programa horroroso. A gente só ficou sabendo das declarações delicadas de Andrei ontem à tarde. E eu quero trocar em miúdos com vocês. Acompanhe esse vídeo até o final, porque nele nós vamos falar sobre a censura nas redes sociais, que Janjo já está providenciando normativas que vão partir do executivo, já que a coisa não passa no legislativo, e tudo que está sendo separado lá é igualzinho, mais ou menos, o que o ilustríssimo Barroso falou lá nas Europa, que é muito parecido com o que foi aprovado há pouco tempo no Paquistão, que você falar mentira na rede social dá 3 anos de cadeia, meu amigo. Paquistão, tem noção de que você vai ter um regime ali igualzinho ao Paquistão? Aliás, eu quero deixar aqui uma pergunta logo na abertura para vocês terem o programa inteiro aí para responder. Vocês têm alguma dúvida de que nós precisaríamos de ajuda estrangeira para nos ajudar a nos livrar dessa ditadura que teima em nos escravizar? Deixa aí para mim nos comentários. Nessa edição, já que a gente está falando de censura, eu também vou falar a respeito do banimento do canal, né, da revista Timeline. Fica comigo que a gente vai conversar sobre isso. Tem até uma apreciação, um comentário jurídico, né, uma análise jurídica que eu quero dividir com vocês, tá bom? Enquanto isso, o Janjo acha que para melhorar a economia ele tem que taxar o agro. Então você se prepara, porque tá cheio de notícia boa por aqui, tá bom? Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap leva a nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral para mim. E se você já é de casa, dá uma boa revisada aí em tudo. Vamos começar falando do Andrei Rodrigues, né, que deu uma entrevista lá no Roda Viva e ele jogou, gente, foi um pé na janta da narrativa do governo. Vamos lá. PF descobre falha fatal na tese do STF sobre golpe. Do que se trata? O Andrei Rodrigues deu lá a entrevista para o Roda Viva e, entre muitas coisas que ele falou, imagina, o processo está correndo em sigilo, o inquérito está correndo em sigilo, mas ele falou sobre o inquérito na televisão, é uma coisa linda. Preste atenção o que ele diz, o que ele disse, abro aspas para ele. Muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveriam um ou dois ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para golpe de Estado. A investigação provou que não. Pelo menos, nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. De novo, o que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra uma questão de logística, outra recursos. E isso está lá apontado no inquérito policial, portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores. Então, aqui tem uma incongruência monstra, né? Ao mesmo tempo que ele diz que não existiam financiadores com milhares, milhões e milhões de reais, tinha aquela coisa que a gente chama de ajuda mútua, né? Tem lá uma manifestação, vou lá levar água, vou lá levar um lanche, vou lá levar uma refeição, vou ajudar com contribuição para pagar o ônibus, para pagar a compra, né, de água e alimentos. E sim, as pessoas que fizeram esse tipo de doação foram criminalizadas. Imaginem se isso não é a criminalização oficial do ato de se manifestar. Pois é. E aí, saiu também uma outra manchete dizendo que ele disse que não há provas contra Michele e Eduardo Bolsonaro por tentativa de golpe. Ao Roda Viva, André Rodrigues disse que as investigações não encontraram provas que confirmassem a participação da ex-primeira-dama e do deputado na trama golpista. Não está falando nem de atos, ele está falando na trama. Ué, então a gente tem que se perguntar, o André Rodrigues não está em consonância com tudo que a mídia tentou requentar nos últimos 2 dias, assim que Bolsonaro falou que Michele e Eduardo eram nomes presidenciáveis prováveis? E aí a mídia já tentou requentar que a PF descobriu que Michele e Eduardo incitaram o golpe, que eles queriam o golpe. O que será que está acontecendo debaixo da ponte da Dinamarca que a gente não está sabendo? Porque assim, você pode pensar que não, mas eu fico zureta aqui, né? Mas é isso ou é aquilo? É aquilo ou é aquilo outro?
né? Não, aqui a gente não é dicotômico, mas, acabou de requentar a bosta da notícia que a PF descobriu, a gente achou um vazamento seletivo, porque vazou exatamente o trecho que a PF supostamente teria atestado através de suas investigações que Michele e Eduardo estavam lá incitando golpe. De repente vem o diretor da PF e fala numa entrevista que não, a PF não tem notícia disso. Deixa aí nos comentários para mim o que é que você acha que está acontecendo. Será o reino do Janjo se despedaçando? Eu não sei. Eu não aposto em nada, não vou arriscar. E algo que a gente não pode esquecer é que a inabalável democracia, como disse Eduardo Bolsonaro, segue a todo vapor. O diretor da Polícia Federal dando entrevista sobre investigação em andamento, a qual os advogados de defesa não têm acesso. Essa é a democracia relativa que vivemos hoje. Acabou, meu amigo. O dia que o império da lei desaba, a massa vai ter uma ruptura, porque ela vai ter que lidar com a barbárie. Porque o que assegura a ordem num reino, numa sociedade, é o império da lei. Não é outra coisa. E já que a gente está falando de barbárie e de queda, né, do império da lei, Eduardo Bolsonaro também comentou a respeito do banimento da conta da revista Timeline, né, conta retida, e aí ele postou aqui, né, a conta da revista Timeline na rede social foi bloqueada no Brasil, a ordem partiu do Supremo Tribunal Federal, porque não informaram que bela democracia nós temos, tá? E aqui tem os dados para você apoiar o trabalho deles, tá lá no meu X, porque aqui a gente não tem liberdade, o canal deles no YouTube também foi banido no Brasil. Nós estamos vivendo a era da intranet de Xandão, né, do Aleixerxes, e é isso que temos para hoje na fila do pão, tá bom? O doutor André Marsiglia, ele fez uma análise sobre isso que aconteceu com a revista Timeline. Ele diz algumas considerações jurídicas sobre esse caso. 1. Excluir o perfil de uma revista em tempos digitais é o mesmo que impedir no passado a revista de chegar às bancas, ou seja, censura prévia, expressamente vedada pelo próprio STF no julgamento da ADPF 130. A exclusão significa que a plataforma recebeu uma intimação do STF, mas a revista, a maior interessada não, conforme informação de Luiz Roberto Lacombe. A legislação obriga que as partes todas sejam intimadas pessoalmente. Ninguém pode ser punido sem saber a razão totalmente legal. O que ele está explicando aqui? Que quem foi obrigado a retirar, né, o perfil e o canal da revista Timeline foi o YouTube. Mas quem responde pela revista Timeline não foi intimado. Não foi intimado a prestar esclarecimento. É simplesmente assim: nós não queremos que você fale, você foi condenado e a sua pena é essa, sem direito ao devido processo legal e muito menos à ampla defesa. 3. Ele diz: ainda que a revista tivesse cometido ilícito em alguma postagem ou vídeo, nada justifica a exclusão do perfil todo, como se ela toda fosse lícita, como se sua essência ou existência fosse lícita. Censura pura e simples, modus operandi do STF, desde 2019, com o início dos inquéritos sigilosos. Aqui vale a pena lembrar o seguinte, que como que fez o X? O X entrou em contato com o Lacombe e avisou: olha, por uma ordem do STF eu vou ter que tirar vocês do ar. O que fez o YouTube? Olha, temos uma ordem judicial e a gente vai ter que tirar você do ar. Só. Melhorou bastante, porque antigamente o YouTube mandava avisar que porque nós tínhamos ferido as diretrizes da comunidade, o YouTube estava nos tirando do ar. E, na verdade, a gente sabia muito bem que não tinha ferido meleca nenhuma de diretriz nenhuma da bosta da plataforma. Então, assim, no fundo, a gente vem sofrendo isso já há muito tempo. Eu, particularmente, este canal é o terceiro, tá? E por isso eu luto tanto para chegar novamente aos 100 mil inscritos e eu conto com você para isso. A gente passamos de mais de 96 mil. Vamos lá. O Flávio Bolsonaro trouxe o que é a essência do Janjo. Já que não consegue ganhar dentro do jogo normal, o pudim de cachaça quer levar a bola embora.
regulação de redes é censura. O governo quer controlar tudo que você fala e pensa. Por quê? Porque o governo Lula está discutindo um novo projeto para as redes com regras de remoção de conteúdo, que é aquela regra que a gente conhece, que eles estão querendo implementar, que qualquer um do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário pode pedir a exclusão não só do conteúdo, mas também do perfil da conta do canal, sem a necessidade do devido processo legal, como reza no Marco Civil da Internet. Então isso seria uma derrocada. Só ia sobrar nas redes sociais a esquerda, porque a direita seria toda banida, sem medo de ser feliz e como se não houvesse amanhã. Então é isso que eles querem, por quê? Isso é medo de mentira? Não, isso é medo da verdade, pura e simples. Para vocês terem uma ideia, o Paquistão aprovou esses últimos dias aí atrás uma lei que pune desinformação com 3 anos de prisão, que é muito parecido com alguns artigos que a gente leu do PL 2630, propondo prisão para quem mentiu na internet, tá? Sem, no entanto, especificar, entendeu? Tipificar. Vamos lá. Quem mentiu, tá? Ele mentiu sabendo que estava mentindo, ou ele repostou o post de alguém ou de algum veículo que se enganou, porque pode, por isso que a gente tem direito à errata. O jornalista, o jornalismo, o veículo tem direito à errata. Na temperatura alta da apuração dos fatos, logo que ele acontece, a gente pode sim passar uma informação inverídica e, com o passar das horas, a gente pega a versão verdadeira. E por isso que a gente faz errata. Ó, pessoal, vim aqui para corrigir a informação que eu passei ontem, que foi assim, 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 que eu disse, e na verdade é assim, assim, assado. Isso é uma errata. Então, teoricamente, não haveria mais errata. O que eles estão pretendendo com isso, além de calar todo mundo? É que mesmo quem fique não possa ter a destreza de postar a notícia bate pronto, viralizar e depois ter o direito de vir com a errata. Entenderam? É por aí que a banda toca. Bem, segundo Janjo, a solução para o governo tentar diminuir o preço dos alimentos agora é taxar o agro, tá? Vai dar certo sim. Eu até coloquei um moço aqui, né, um bisão, que é originário lá dos Estados Unidos, e o moço aqui todo assustado, porque não é possível. Isso não deu certo em lugar nenhum, só trouxe fome e miséria, e é exatamente isso que ele vai fazer. A gente está às vias de um holodomor, gente. A mesma coisa que aconteceu lá na Ucrânia, porque foi exatamente assim que Stalin fez. Quando eu digo para vocês que o planejamento de governo de Janjo é um copia e cola do plano quinquenal de Stalin, fase 1, que é acabar com a classe média através de impostos, nego me chama de maluca, extremista, exagerada. Essa mulher é doida. Mas aí, ó, agora vai querer taxar o agro? Parece que sim. Vai dar certo? Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. E para coroar aqui os desmandos de Janjo, claro que Gleisi Hoffmann virará ministra do governo de Lula. Ela vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência e será responsável pela interlocução do governo com os movimentos sociais. Quem são os movimentos sociais do Brasil? MST. Será que nós estamos prestes haver uma convulsão provocada para nos levar a um caos e eles proporem a solução para o caos? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Vamos falar sobre a eleição da presidência da Câmara e do Senado, que eu tenho a minha opinião e eu quero passar para vocês, porque tá um zum. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Tá, temos tempo bastante. Então tá, pega um café, pega a pipoca, fica confortável aí, cruza as pernas, joga as pernas para cima, vamos lá. Tem muita gente falando, porque é um absurdo a gente reeleger Batoré, colocar Batoré no poder e tal. Gente, o que vocês precisam entender é que a eleição de Hugo Mota e Batoré já tem votos o suficiente sem o PL para ser eleito. Acabou. Essa é a realidade. O que nós podemos com essa realidade? Tentar deixá-la o melhor possível. Porque o cenário é o pior possível, tá? Mas é um cenário pior possível real e a única coisa que nos resta
é tentar ajeitar e deixar esse pior o melhor possível. Com isso, Bolsonaro entrou em campo junto com o PL para fazer acordo, votar junto, apoiar. Sim, vamos ter que colocar a mão nessa imundície, vamos ter que engolir esse sapo e mais um monte pela frente. Por quê? Porque nós não temos a maioria, nós simplesmente não temos a maioria. Nós almejamos isso para 2026 e podem se preparar, porque pode vir um monte de candidato fazendo arminha dizendo que é Bolsonaro e no final não vai ser Bolsonaro meleca nenhuma, tá? Então, tem que preparar isso também. Então, assim, nós almejamos maioria para 2026. Pergunta, nós temos votos para eleger um candidato nosso? Não, nós não temos. O centrão lá com a esquerda já se viraram, já tem votos o suficiente, a questão está resolvida. E essa questão está resolvida muito antes de agora, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer parte do bolo, para tentar pelo menos brecar um pouco a agenda, que vocês sabem que o centrão votam o quanto pagar. Se pagou, melhor, leva o voto do centrão. Certinho, certinho. Então eu separei aqui algumas máximas da rede social, olha. O Meio Independente, ele veio com essa notícia. Ó, atenção, acordo entre oposição e Alcolumbre prevê reabilitação eleitoral de Bolsonaro. Termos foram costurados pelo senador Ciro Nogueira, o presidente do PP, em consonância com Flávio Bolsonaro. Com o cumprimento do acordo, o grupo promete, inclusive, apoiar a reeleição de Alcolumbre para o comando de 2027, onde a expectativa é a direita ter maioria da casa. Então, Alcolumbre, ele quis se precaver de um impeachment, de um chute na bunda. Certinho? Certinho. Então, a direita falou, ok, o que você quer? A gente te dá. Agora, para primeiro tempo, você reabilita Bolsonaro, tá? Eu comentei a respeito disso o seguinte, quando se tem voto, bate-se o negócio na mesa, como o Trump está fazendo. Quando não se tem, só resta remediar. O problema é que vagabundo não tem palavra, não cumpre acordo. É uma sinuca de bico, tá? Aí, a Tzuki, eu aprendi a gostar dos posts dela, né? Conheci o perfil dela lá no Kim Paim. E a Tzuki diz o seguinte, gente, Bolsonaro tem falado há muito tempo que está trabalhando para ter um Senado forte. A esquerda está perdida, principalmente após as eleições de 2024. As análises da esquerda giram em torno de como barrar o avanço da extrema-direita no Senado, que é isso que a gente tem visto. O centrão vai conforme a onda. A direita acredita que 2026 será dela. Com tudo isso posto, uma parte da direita quer fazer barulho com apito, enquanto o outro lado vem com um trombone nas orelhas. Daí aparece a Daniela com essa informação. Eu vou mostrar para vocês já já. Batoré é um fiofó, um bosta. Eu vou concordar com todos os adjetivos que queira dar, pensando. A composição do Senado hoje permite anistia? Não permite, a gente não consegue. Os presos do Capitólio dos Estados Unidos conseguiram ser libertos antes de Trump vencer a eleição? Também não. Se essa costura estiver realmente acontecendo, estiver nas mãos do bosta do Batoré, e a anistia dos presos e a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro, por que querem bagunçar a eleição do Senado? Sinceramente. Por quê? Porque hoje a condição sine qua non precípua para nós é o 8 de janeiro, os presos do 8 de janeiro e a elegibilidade de Bolsonaro de volta. Se isso está posto no acordo, por que tem gente da direita querendo bagunçar essa eleição do Senado? Continuando. Bagunçando a eleição no Senado atrapalhará a reversão da inelegibilidade de Bolsonaro? Por que não se vê parlamentares ditos de direitas e bolsonaristas empenhados na defesa de tornar Bolsonaro inelegível novamente? Aqueles que estão participando dessa bagunça querem deixar Bolsonaro inelegível? É interesse deles? Essa inelegibilidade também não é uma afronta à democracia? Aí, olha só o que a Daniela Lima veio falar. Beleza. De olho no quê, Daniela? No curto prazo, isso aí é o que eles querem. A reabilitação política do Bolsonaro. Daniela, é a anistia? Não. Eu contei para vocês, meses atrás, que a anistia do Bolsonaro, se vier a ser condenado, inclusive pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, não será tratada até 2027. Por quê? Primeiro,
você não anistia um crime que ainda não tem condenação. Aqui eu tenho que abrir um parêntese para que vocês entendam que Bolsonaro, sem condenação, está com o passaporte tomado e muitas outras restrições, e por isso ele já está pagando pena e não pôde nem ir na posse de Trump. Tá? Mas dois, porque em 2027 a oposição acha que com ele vai ter uma maioria folgada no Senado para passar qualquer tese de anistia, seja a Bolsonaro ou aos condenados do 8 de janeiro. Beleza, então o que é a reabilitação? É reverter a inelegibilidade de Bolsonaro no Congresso. Essa fatura vai ser apresentada para Davi Alcolumbre antes de 2026. Me garantiu hoje o líder da oposição que está fazendo esse arranjo para colocar 30 votos no colo desse personagem. Então é isso, tá? Agora, para dar uma resumida bem interessante para vocês, eu gostei do resumo da Sarita Coelho. Presta atenção. O Partido Liberal tem o direito de escolher o presidente de 4 comissões, pelo número de parlamentares que tem, se votar na Câmara no Vitor Hugo, ou no Hugo Mota. Ou tem o direito de não escolher nenhuma comissão, caso não vote nele. Isso, gente, não tem a ver com acordo espúrio, negociação por debaixo dos panos. Isso é regimental. Não há nada que a gente possa fazer a não ser mudar o regimento. Como isso não vai acontecer tão cedo, a realidade que se nos apresenta é essa. Se nós votarmos com o Hugo Mota, que já tem todos os votos, todos, para se eleger, eu vou ficar sem comissão. Se eu votar nele, eu tenho direito a escolher 4 comissões por causa do número de parlamentares do PL. O que o Paulo falou é que tem parlamentar no PL que está se colocando à disposição do partido para presidir uma dessas comissões, mas que é incapaz de explicar para a população que votar no Hugo Mota é necessário para garantir essas comissões. Ou seja, ele quer garantir as comissões, ele quer se colocar à disposição para presidir uma dessas comissões, mas não tem a capacidade de virar público para dizer: o PL e Bolsonaro estão fazendo certo em votar em Hugo Mota e garantir lá o Senado com Alcolumbre. Então a gente vive num tempo absurdo de desinformácia. Infelizmente a gente tem muitas informações sendo desvirtuadas, outras sendo omitidas, meias verdades e meias mentiras sendo contadas por figuras que se calam num momento tão imprescindível como esse, em que certos atores querem garantir a sua insatisfação com Bolsonaro. Vou lembrar uma coisa para vocês. Na eleição da Venezuela, Lula não bateu o martelo de reconhecer Nicolás Maduro como legitimamente eleito, certo? Quem fez isso foi o PT. Você viu alguém da esquerda dizer que Lula era traidor? Claro que não. Por quê? Porque a esquerda sabe muito bem para onde quer ir, sabe muito bem preços que tem que se pagar para se chegar lá na realização do alvo, da meta. Certinho? Ninguém da esquerda, eu não vi um petista falar que Lula é traíra, que traiu a causa, mas ele não reconheceu Maduro como presidente legitimamente eleito. Quem fez isso? O PT. Mas Lula não foi chamado de traíra. Aí, quando Bolsonaro, para conseguir alguma coisa, para tentar impedir o avanço da agenda deles em nosso favor, Bolsonaro está sendo chamado de traíra, e pessoas que deveriam defendê-lo neste quesito, nesta questão especificamente, estão absolutamente calados. E aí, gente, é impossível da gente não se perguntar: vem cá, isso aí é proposital? É um desejo de manter Bolsonaro inelegível? O que vocês acham? Conta aí para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e a sua opinião a respeito desse assunto. Tá? Por quê? Porque o comentário de vocês me dá um respaldo de que se eu estou sabendo me expressar e trazer para vocês a real situação ou não, tá bom? E você pode discordar para mim, comigo também, que tá tudo certo. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, se você puder nos ajudar. Nós estamos precisando muito. Tivemos alguns imprevistos aqui com equipamentos eletrônicos que pifaram com a última onda de calor.
fiquei pendurada, tá? Se vocês puderem ajudar, eu agradeço. Se não puderem, tá tudo bem, a gente vai fazer o que tiver que ser feito. E vou pedir aí seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap, se inscreva no canal, ativem o sininho e a gente está juntos aí nos comentários. Beijo no coração, oremos pelo Brasil. Não vai ser mole não, gente. Mas eu tô aqui.